Leia comigo, vai. Não, vamos lá. Não vos. Vamos lá, não vos. Nem considereis os fatos antigos. Eis que realizo uma nova obra, que está para... Não percebestes ainda? Porém um caminho no deserto e rios no ermo. Aí eu vou voltar para o versículo de número 18. Diz: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Aí o versículo seguinte vai dizer: eis que realizo uma nova obra. Eis que realizo uma nova obra, uma nova unção. Eu sonho com uma igreja que desde sairmos da nossa casa, que a gente possa chegar nesse ambiente aqui cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Com uma igreja que não necessite ou não precise de você estar no ambiente para que o ambiente transforme a sua vida, mas que você venha para esse ambiente e o ambiente seja transformado a partir da sua vida. Você pega isso no teu espírito aí? Pessoas cheias do Espírito Santo. Uma igreja que a gente vai tentar terminar os nossos cultos, mas enquanto houver vasilhas, Deus vai continuar derramando do azeite dele e da presença dele. Uma igreja cheia da presença de Deus. E você precisa ser essa igreja. É contigo que Deus está contando. Então Ele está dizendo no versículo de número 18 para a tua vida: eu não sei o que você passou lá atrás, eu não sei o que você tem vivido lá atrás, mas o versículo de número 18 está dizendo: não vos lembreis dos acontecimentos passados, nem considereis os fatos antigos. Numa outra versão vai dizer: eis que faço coisa nova para a tua vida. E de repente, na King James, na versão antiga, vai dizer: e de repente acontecerá. Eu vim profetizar aqui para a tua vida o de repente de Deus. Eu vim profetizar aqui para a tua vida que a qualquer momento. Você compreende o que é de repente? Você compreende isso? A Bíblia diz ao dizimista, aquele que é fiel no dízimo, que o Senhor abriria as janelas dos céus. Mas quando que Deus abre as janelas dos céus? Quando que Ele vai abrir as janelas dos céus para esse ambiente, para a tua vida, nessa nova unção? Eu não sei quando que Ele vai abrir, mas uma coisa eu sei porque eu aprendi a viver o de repente de Deus. Repita comigo: de repente, a qualquer momento, o meu Deus abrirá, faz assim, abrirá as janelas dos céus a meu favor. Você toma posse disso? Diga amém. Eu vim aqui te fazer entender que viver o de repente de Deus é quando você está vivendo um maior tempo de luta da tua história. É quando você olha e você diz assim: esse momento que eu estou vivendo é um momento realmente talvez um dos mais difíceis da minha vida. Talvez aquele momento que você tem N perguntas a fazer. O número de questionamentos que você tem a fazer é muito grande. E Deus entende esse tempo que você questiona. Ele nem sempre responde no teu tempo, mas Ele entende o tempo do questionamento. E na maioria das vidas não é diferente. Deus, Ele olha para mim e para ti, e Ele sabe que para a minha vida e para a tua existe um passado. E às vezes esse passado Ele tenta te atormentar, Ele tenta te perturbar, Ele tenta trazer a ausência de paz para a tua vida. Mas Deus está dizendo: aguarda em mim, pois tu viverás o meu de repente. Você está entendendo? Diga amém. Em Atos, lá no capítulo 16, no versículo de número 25, esse texto é bastante significativo. Esses textos, eles são bastante significativos para mim. Em Atos, ele vai colocar para a gente, diz o seguinte: por volta da meia-noite, me ajuda, vamos lá, unção ágape. Por volta da meia-noite, vamos ler mais uma vez. Por volta da meia-noite, e os demais companheiros de prisão. Pergunta para a pessoa do teu lado: afinal de contas, quem orava e quem cantava? Você sabe dizer?
Afinal de contas, Paulo orava ou ele cantava? Ele adorava e Silas orava e cantava, orava. Afinal de contas, quem orava e quem cantava? Na verdade não importa. O importante é a gente entender que quando a adoração ela se mistura, deixa eu repetir para você, quando a adoração ela se mistura com a oração, quando a oração ela se mistura com a adoração, o Senhor prepara coisas maravilhosas para realizar a qualquer momento na minha vida e na tua. Você entendeu? Diga amém. Vira para essa pessoa do teu lado e diga assim: não pare de orar, não pare de adorar, não importa o tamanho da sua dor, não importa aquilo que você esteja vivendo hoje. Você está entendendo? Diga amém. Não pare de orar. Repita comigo: eu não vou parar de orar, eu não vou parar de adorar. Diga: não importa o tamanho da minha dor. Vira para a tua dor e diz: não importa o teu tamanho, eu sou um adorador e eu sou alguém que tem intimidade com Deus. E eles oravam, o texto diz que eles oravam e cantavam. E quando diz por volta da meia-noite, é porque não há um registro específico para o horário. Então o texto vai dizer assim, Lucas, ele vai tentar narrar e vai tentar descrever que foi por volta da meia-noite. Foi por volta da... Não existe um horário específico. Sabe por que Deus não permitiu que esse horário fosse registrado de forma específica? Porque Ele queria mostrar para mim e para ti que a minha adoração e a tua adoração, a minha oração e a tua oração, não existe um horário específico para que eu possa atingir o céu. Você entendeu, igreja? Deus está dizendo para a tua vida: fica firme, se posicione e entenda que a tua oração, ela move os céus a favor da tua vida e a favor de outras pessoas quando você intercede. Quem lembra da nossa oração de ontem? Quem lembra da nossa súplica de ontem? Nós pedimos: Senhor, ainda que chova, mas Senhor, que não haja danos, que não haja perdas, que vidas não venham se perder. E aí aquela chuva que era para ter sido talvez desse tamanho, o Senhor foi lá e fez com que um vento soprasse e pudesse levar nuvens distantes. Você está entendendo? Diga amém. Então muito vale a oração do justo em seus efeitos. Deus está dizendo: não pare de orar. Deus está dizendo: não pare de me adorar. O Senhor está dizendo: aquieta o teu coração, fala comigo, não fala com ninguém. Eu gosto quando Jesus ele vai dizer assim: entra no teu quarto, e aí você vai falar com o Pai que está em secreto. Mas quando você entrar no seu quarto, o texto vai dizer que Jesus ele vira e diz: e feche a porta. Sabe por que ele manda fechar a porta? Porque enquanto a porta estiver aberta, o relacionamento entre os outros ambientes e o seu quarto continua ou fica sem privacidade. Você está entendendo? Diga amém. Então ele manda fechar a porta, porque ele quer contigo uma intimidade. E eu entendo isso dessa maneira. E nesse texto eu contemplo aqui Paulo e Silas orando e cantando. Sabe, irmãos, eles oravam e eles cantavam. Eu não sei quanto a tua vida, mas eu já vivi dias que eu dizia para Deus: Senhor, eu só tenho a ti. Você já viveu esses dias que você levantou a tua mão e dizendo o seguinte: Senhor, eu talvez fui abandonado por pessoas que eu achei que não seria abandonado, e eu só tenho a ti. Paulo e Silas haviam acabado de ser açoitados, eles estavam sentindo dores, eles estavam sentindo dificuldade em andar, eles estavam presos, mas eles perceberam que eles podiam adorar em meio às dores que eles viviam. Deus está virando para essa igreja e ensinando essa igreja: se você aprender a me adorar em meio às tuas dores. Sabe por quê, irmãos? Porque a tua dor, o teu talvez esse momento difícil da sua vida, ele é leve e momentâneo, vai passar. Você pode tocar na pessoa do teu lado e dizer a ele, dizer a ela: vai passar. O que talvez você esteja vivendo aí difícil na sua vida vai passar.
Deus está dizendo: só fique firme, e se possível me adore com todo o teu coração, com toda a tua alma. Me adore, porque é tempo de adoração nesse ambiente. Você entendeu? Você precisa enviar para o céu a sua adoração. Você precisa enviar, deixa eu repetir, você precisa enviar para o céu a sua adoração. Mesmo nesse tempo de dor, mesmo nesse tempo de dificuldade, mesmo nesse tempo que você não está entendendo nada. Pastor, estão faltando coisas na minha casa. Pastor, estou vivendo um tempo que falta até o que comer na minha casa. Aprenda uma coisa: adore a Deus, porque a qualquer momento a provisão vai bater na tua porta, no nome do Senhor Jesus. Sabe, eu lembro de um dos nossos trabalhadores aqui, de um testemunho aonde quem deu foi a esposa. A esposa virou para mim, e claro, eu vou falar de forma superficial, mas a esposa virou para mim e disse: pastor, não suporto mais. E eu disse: o que você não suporta mais? Esse casamento. E eu perguntei: mas por quê? O que houve? O que está acontecendo? E ela falou: pastor, o meu marido só vive orando no quarto, pastor, muita dificuldade financeira, e quando eu entro no quarto ele está com o joelho dobrado, ele está orando. E eu dizia: mas e aí, minha irmã? Pastor, ele não toma uma atitude, ele não vai para a rua, ele não vai atrás, talvez, de um trabalho, ele ora, pastor. E houve um dia, pastor, muito difícil nas nossas vidas. Pastor, nós só tínhamos aquele alimento, não tínhamos mais nada para comer. E eu fui no quarto, e quando eu vi ele orando, eu me desesperei. Eu disse: homem, toma uma atitude. E ele levantou a cabeça, continuou inclinado e continuou orando. E ela falou assim, com as palavras dela, ela disse: pastor, ele orando, e ele disse: Deus trará a provisão. E de repente, pastor, bate na minha porta uma irmã da igreja. Quando bateu, eu pensei: meu Deus, o que essa irmã quer hoje comigo, que inclusive está aqui também, no tempo da minha dificuldade? Eu não tenho nem água para oferecer para ela, eu não tenho nada para oferecer para ela. Ela chegou justo na hora do almoço. E essa irmã então me parou e disse: vamos lá embaixo, porque Deus me mandou ir no mercado e fazer compras para a tua casa. Vamos lá embaixo, que eu estou com um monte de sacolas e eu preciso te ajudar a subir. E elas foram subindo, e isso, o marido orando. Você está entendendo? O homem continuou de joelhos, ele não sabia o que estava acontecendo. Deus está dizendo que de repente você não sabe o que está acontecendo, mas Deus está agindo a teu favor. Continue orando, continue cantando, continue adorando a Deus. E aí elas subiram e comprou-se um monte de coisas, aquelas bolsas. Ela falou: pastor, eram muitas bolsas, e nós fomos carregando. Eu cheguei a me cansar de carregar bolsas. Você está entendendo? Diga amém. E eu fui colocando, e depois a irmã foi embora. E aí eu entrei no quarto e tive que pedir perdão a ele. Você está entendendo? Porque quando você ora, algo acontece. Quando você ora, algo se manifesta na tua vida. Deus está dizendo: é tempo de orarmos, é tempo de você voltar a orar. Deus está dizendo: entra no teu quarto, porque Ele sabe que existe um espaço que você construiu, e é um espaço teu e dele. Não adianta você estar se ele não estiver, e não adianta ele estar se você não estiver. Ele está dizendo: volta para o quarto, vem falar comigo, porque eu quero voltar a te usar, eu quero voltar a falar ao teu coração. Você está entendendo? Diga amém. Eu lembro no início da igreja, aonde o Senhor teve que fechar algumas portas para me entender qual era o objetivo dele na minha vida, qual era o propósito dele comigo. E Deus fechou algumas portas, eu não estava muito habituado com aquilo. A gente se habitua com a fartura, mas Deus, ao me levar ao ministério pastoral, Ele fechou algumas portas para que a minha suficiência fosse toda dele. Você está entendendo? Você imagina, você trabalha e diga assim, e diz assim: olha, eu posso abrir uma igreja, eu posso comprar instrumento, porque naquilo que eu trabalho eu sou a pessoa que vai sustentar e que vai manter esse ambiente. Você está entendendo? Diga amém. Então meu pensamento era esse. Eu pensava assim: bem, se eu continuar trabalhando, continuar me esforçando, eu vou conseguir sustentar a obra, ela vai ficar mais leve. Mas não era isso que Deus queria. Ele queria que eu fosse completamente dependente dele. Você entende, igreja? Deus está dizendo: viva o tempo da dependência de Deus.
você está completamente dependente dele? E um desses momentos mais difíceis, a máquina de lavar lá de casa enguiçou. As máquinas de lavar, amados, a esposa até tinha condições de lavar a mão e lavou, mas no mesmo dia a geladeira queimou. E a geladeira queimou e nós vivemos com muita dificuldade. Nós tínhamos que comprar gelo, levar para dentro de casa, botar no tanque para que pudéssemos ter uma água gelada. Mas imagina você aquele tempo de um calor extremo, aonde até o gelo derretia com mais facilidade. Sabe, existem às vezes momentos na tua vida que o Espírito Santo vai aquecer o gelo. Você está entendendo? Ele podia durar talvez todo um dia, mas ele faz com que dure apenas algumas horas, para que a tua dependência seja completa e exclusiva de Deus. E nós vivemos aquele tempo, aquela dificuldade, e as crianças assistindo tudo aquilo, e estávamos no templo antigo, rebaixando o teto da igreja, e vieram algumas ofertas. Algumas pessoas foram e abençoaram, dentre elas o pastor Márcio. O pastor Márcio abençoou com um determinado valor. Eu lembro, Deus tocou no coração dele, ele levantou a mão lá atrás e disse: eu quero abençoar com R$2.000. E eu, amém. E aí, no decorrer da semana, minha geladeira queima. E quando a geladeira queimou, ele me chamou e disse assim: rapaz, você está fazendo a obra de Deus. Esse recurso, Deus vai entender. Na época, eu entendi. Meu irmão, cara, ele olhou para a minha dificuldade e disse assim: cara, você não pode, olha como é que você está. Olha as crianças aí. Você precisa de uma geladeira. Vamos pegar esse valor e Deus, e eu abençoo um outro valor, mas esse valor vamos destinar. E eu virei para ele e disse assim: mas você abençoou para onde? E ele falou: bem, eu abençoei por rebaixamento de teto. E eu disse: então, se você abençoou por rebaixamento de teto, é para lá que esse dinheiro vai. Eu não queria ferir o meu irmão, porque ele estava preocupado comigo. Mas nós temos que aprender a viver o nosso tempo de dificuldade, irmãos. Às vezes, pessoas como ele, bem intencionadas, vão vir com provisões, mas o Senhor, Ele vira para mim e para ti e diz: enfrenta o processo. Se o processo é esse, se o tempo é esse, vive esse tempo. E eu não aceitei, aquilo feriu o meu irmão, porque ele achou assim: poxa, eu estou preocupado com ele, e ele não entendeu. E aquilo fez com que ele ficasse alguns dias sem vir à igreja, ferido, magoado, porque ele achou que eu fiz pouco do valor, para que mais à frente ele entendesse qual era o propósito de Deus, irmãos. Paulo e Silas oravam e cantavam, vivendo talvez o momento das suas maiores dores, os momentos ou o momento do seu maior questionamento. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Muitas das vezes há uma necessidade de um aquebrantamento. Hoje Deus me dá o discernimento como pastor de perceber quando de fato pessoas estão aquebrantadas. Sabe o que eu amo na Bíblia? Porque a Bíblia me ensina a me humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele é fiel e justo. Se eu estou vivendo algo, guarda uma coisa: você é eleito, é eleita. Você é nação santa, você é propriedade exclusiva de Deus. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Se você está vivendo um tempo de algumas mazelas se apresentando, algumas dores se apresentando, louve a Ele, adore a Ele, porque a qualquer momento de um outro lugar vai surgir socorro e livramento. Eu gosto quando Mordecai vira para o seu conselheiro e manda um recado para Esther. E dentre os recados ele vai dizer: olha, se tu não quiser se levantar a nosso favor, de um outro lado se levantará socorro e livramento para nós.
E aí ela toma uma atitude, ela decide ir até o rei, ela conclama um jejum, e ela de 3 dias e 3 noites, e ela dizendo: ao término eu vou até o rei, e se eu perecer, eu pereci. O Senhor está precisando de pessoas dispostas a viver nesse tempo. Esse tempo capazes de tocar em lugares, de irem, de descerem ao inferno se necessário for, por uma vida, por uma alma. Deus está falando que existem pessoas que prosperarão, porque sobre a tua vida há uma unção de prosperidade, eu creio nisso. Mas Ele está dizendo que essa não vai ser a essência que vai te reger. A essência que vai te reger é quando você entende o que Cristo fez no momento em que antecede a multiplicação de pães. Trazem até Ele os pães, Ele pega o pão, Ele ergue aos céus e Ele abençoa. E Ele parte. Se você compreender que o que Deus quer fazer na sua vida é para ser compartilhado, e quando você pega essa essência no seu coração, as coisas automaticamente elas vão acontecendo. Deixa eu te contar a história, para que eu possa voltar ao texto e encerrar. Deixa eu te contar a história da tradição. A menina, por volta dos seus 9 anos, vira para a mãe e diz: mãe, a família se reunia num determinado tempo do ano, que não era o Natal. Era um costume daquela família, sempre naquela data a família se reunia para uma comemoração familiar. E a menina de 9 anos, ela vira para a mãe e diz: mãe, eu vi algo estranho. Na verdade eu já tinha visto nos outros anos, mas eu nunca tive coragem de perguntar. Ela se aproxima e leva a mãe até a mesa e ela diz: mãe, por que o pernil é cortado nas pontas? A mãe olha para aquilo e diz: filha, eu sempre tive a curiosidade de saber também. Eu sempre quis saber, mas faz o seguinte, pergunta para sua avó, e eu também quero saber. E aí a avó, ela vai até lá, e a neta pergunta: avó, por que o pernil é cortado nas pontas? Eu já perguntei para minha mãe, ela não soube me responder. A avó olha e diz: minha neta, eu também não sei te responder. Mas faz o seguinte, pergunta para a Bisa, porque agora também eu estou curiosa em saber o porquê que o pernil é cortado nas pontas. E aí vem a Bisa andando com dificuldade, e ela chega e diz: Bisa, eu perguntei para minha avó, que perguntei para minha mãe, e agora quero perguntar para a senhora por que o pernil é cortado nas pontas. E a Bisa olha e diz: sabe, minha bisneta, eu não sei. Mas faz o seguinte, vamos perguntar para a tua trisavó. Ela está deitadinha ali, mas ela é a pessoa ideal, porque começou nela essa festividade. E elas vão até a Trisa, e a Trisa com muita dificuldade chega até a mesa, e fica a Bisa, a avó, a mãe, aguardando a pergunta da filha, porque só ela teve coragem de fazer. E ela pergunta: Trisa, eu perguntei para minha Bisa, que perguntei para minha avó, que perguntei para minha mãe, e nenhuma delas souberam me responder. Por que o pernil é cortado nas pontas? E a Trisa olha e diz: ah, minha trisneta, é muito simples, porque quando eu casei com o teu trisavô, o nosso forno era muito pequenininho, então nós tínhamos que cortar para que coubesse dentro do forno. Sabe o que Deus está falando contigo? Saia da tradição de algumas coisas que você aprendeu e que você nem sabe se são bíblicas ou não. Abandone algumas coisas, arranque de você a religiosidade, aquela religiosidade onde a Bíblia diz, Jesus vai dizer: a tua preocupação com o cisco no olho do teu irmão e não observando a trave dos teus olhos. Religiosidade que move hoje as igrejas. Religiosidade que acaba tirando de nós uma essência, a essência da adoração, a essência da pureza. Sabe, Jesus é o melhor para nos ensinar isso. No momento mais difícil, Ele pronto ali para servir a ceia. A Bíblia diz que Jesus, Ele vai e Ele tira de si a sua túnica, se cobre com uma toalha, pega uma bacia com água e lava os pés dos discípulos. Os discípulos nunca seriam capazes de lavar os pés uns dos outros, porque só lavava os pés o menor dos menores, ou seja, o servo menor da casa, era o único que lavava os pés dos seus senhores.
E os discípulos estavam preocupados em saber quem há de ser o maior. Nós estamos vivendo, os trabalhadores que estão aqui, trabalhadores, não se importa com o título. Se alguém te perguntar o que você é, se você é obreiro, se você é obreira, se você é diaconisa, se você... Não se importa com o título, porque o título não vai te levar a lugar nenhum. Se importa e diga: eu sou um servo do Deus Altíssimo, capaz de lavar os pés dos meus irmãos. Não se preocupa com rótulo, não se preocupa com títulos. E Jesus vai lá e lava os pés dos discípulos. Aí ele vai dizer: eis que vos deixei o exemplo. Eu vos deixo o exemplo. Sejam vós capazes de lavar os pés uns dos outros. Sabe como é que é a igreja? É a igreja que massacra. Se tu erra, se tu peca, é a igreja que vai lá, te julga, te escorraça, te põe para fora. Quando na verdade Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Sabe como é que deveria de estar esse ambiente aqui? Cheio de doentes, cheio de pessoas necessitadas, cheio de pessoas que reconhecem as suas falhas. Repita comigo: meu Deus, eu não sou perfeito, por isso estou aqui. E isso é que é importante para nós. Mas a religiosidade, ela nos toma. A religiosidade, ela nos envolve. A religiosidade, ela nos atrapalha, irmãos, de percebermos algumas coisas tão simples. De falar com o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto se manifestará em secreto. Eu vim te dizer que quando Jesus ensina a entrar no quarto, a Bíblia diz que o Pai só se manifesta quando ele fecha a porta e ele ora. Sabe como é que ele ora? Ele ora chamando Deus de Pai. A igreja precisa aprender a ter esses valores, a resgatar esses valores. Deixa eu te falar, não importa o que tu fez ontem, o que importa é se você estiver arrependido hoje. Existe um Deus fiel e justo para te perdoar. Sabe quem não perdoa? É a igreja. A igreja não perdoa. A igreja lança sobre ti uma mancha, uma marca. Quando tu erra, quando tu peca, ela te lança uma mancha, uma marca. Mas ainda bem que tem Cristo, que muda as minhas vestiduras, me dá vestiduras brancas. Então não estou fazendo apologia ao pecado. Não estou dizendo aqui para você viver errando, mas estou dizendo, ainda que você tenha errado, existe um Deus que te ama, te quer bem e não abre mão da tua vida. Você voltará a ser quem você era, só que agora debaixo de uma nova unção. Você está entendendo? Diga amém. Você voltará a brilhar. Você entende? Debaixo agora de uma nova unção. O Espírito Santo hoje ele te para. Hoje ele precisou aqui te trazer nesse lugar para dizer: muitos dos valores que você acreditava ser certos eram certos aos teus olhos. Chega uma vez, um tempo na vida de Elias que é assim. Elias é aquele homem que ora 15 segundos e Deus derrama fogo. Diante do capitão com seus 50, o cara ora menos de 5 segundos e Deus vai lá e derrama fogo. Deus sabia que havia dado a ele alguns dons. Deus sabia que Elias tinha intimidade com fogo. Depois vem 50 com mais, o capitão com mais 50, e ele ora, e a Bíblia diz que ele está sentado. E ele diz: tão certo como vive o Deus perante cuja face eu estou, se ele não derramar fogo dos céus e consumir vocês. A Bíblia diz que em menos de 5 segundos, me ajuda, em menos de quantos segundos? Ele, Deus, respondia do alto e derramava fogo. Até que chega um outro capitão e diz: meu Senhor, pelo amor de Deus, eu tenho família, me permita voltar para casa. Mas chega um momento que o Senhor vira para Elias e diz assim: Elias, agora eu quero água. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: Deus está dizendo que agora quer água de você. Ele já percebeu que intimidade com fogo você tem. Ele já percebeu que você chega no culto e Deus te usa, e Ele manifesta o poder dele através da tua vida. Mas agora Ele quer
A primeira coisa que Elias faz é chamar um moço para ir com ele. Você imagina, tudo que ele fazia sozinho. Mas agora ele chamou um moço para ir com ele. Por quê? Porque agora o que Deus pede ele não domina. Ele não domina. E ele pede para que esse moço vá com ele. A Bíblia diz que ele ora, ele põe a sua cabeça sobre os seus joelhos, posição de feto. Aprende uma coisa hoje aqui. Deixa eu liberar sobre a tua vida. O feto é aquele que recebe os nutrientes suficientes para mantê-lo. Sabe o que Deus está dizendo? Espere em mim, vai. Volta para essa posição de sujeição. Espere em mim. E ele ora, e ele diz para o moço, diz assim: olha, vai lá até o alto, ao cume daquele monte, e faz o seguinte, lá tu vai ver se existe algum tipo de sinal. E aquele homem sobe uma vez, sobe duas, sobe três, e cada vez que ele desce, ele vira para Elias e diz: Elias, eu não vi nada, meu senhor. E Elias, mas volta lá. E ele voltou 4, 5, 6, 7. E na 7ª ele vem com um relatório diferente. Ele diz: meu senhor, eu vi uma nuvem pequena do tamanho da palma da mão do homem. Sabe o que acontece com Elias? Ele não entende de água, mas ele entende de sinais. Sabe o que Deus quer fazer com essa igreja? Talvez você pode ser que não entenda de algumas coisas que Deus tem para te revelar, mas Deus te dará sinais. E através desses sinais, os sinais te guiarão. E você chegará onde Deus quer que você chegue. Qual era a necessidade de Elias entender de água? A necessidade é porque o primeiro milagre do seu sucessor Eliseu seria com a água diante do Jordão. Então compreenda uma coisa hoje: algumas coisas precisam ser destravadas na tua vida para que elas cheguem até a vida do teu filho, da tua filha, para que chegue através da tua vida, chegue na vida dos teus netos, dos seus bisnetos. Deus está dizendo: olha para mim, que o teu posicionamento hoje vai influenciar em toda a tua geração. A tua sujeição hoje vai influenciar em toda a tua geração. É integridade. Existe um Deus que está cobrando da igreja integridade. Sejam íntegros, sejam submissos, sejam fiéis, e deixa que o resto eu faço. Faz a tua parte e deixa que eu faço a minha. Vai. E chega um ponto na vida de Elias que ele não ora mais. Diante do Jordão, ao seu lado, Eliseu, o seu sucessor. A Bíblia diz que ele pega o seu manto, ele fere o Jordão, ele toca, e o Jordão se divide. Eu já falei isso aqui, eu preciso profetizar, porque esse é um novo tempo, é uma nova unção. Receba a mão só aqueles que creem, por favor, só aqueles que creem. Deixa eu liberar desse altar. Haverá um tempo em que você não vai abrir a tua boca. Haverá um tempo na tua vida em que antes que as palavras saiam, o Senhor já conhece o desejo do teu coração. Haverá um tempo de uma intimidade tão grande com Deus, que você só vai pensar e Deus vai realizar. Haverá um tempo em que você vai estar tão próximo de Deus, tão íntimo com Ele, que você vai chegar num culto e vai dizer: Deus, o Senhor quer o que hoje? O Senhor quer fogo ou o Senhor quer água? Qual é o objetivo desse culto hoje? Deus, é fogo ou é água? Deus está falando a respeito de uma nova unção, um tempo novo na tua vida. Ainda que o evangelho seja o mesmo, mas uma unção renovadora, uma unção que te pegue, uma unção que te tome, uma unção que te direcione no nome do Senhor Jesus. Um novo tempo para a tua vida está chegando. Se você crê, diga amém. Repita comigo: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão, o texto diz, escutavam. Aí o 26 vai dizer assim, me ajuda, vai até a primeira vírgula.
Solta a tua voz até a primeira vírgula. De repente. O texto diz que sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Repita comigo: abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. A tua adoração, a tua oração, quando ela se junta, até aqueles que não estão na mesma ligação que você vão obter libertação. Você está entendendo? Diga amém. Repita comigo: eu sou um agente de libertação. Eu sou um agente de restauração. Diga: através da minha vida, pessoas serão livres, portas serão abertas, cadeias serão arrebentadas. Repita comigo: através da minha vida, milagres acontecerão. Repita comigo: Deus conta comigo nesta terra. Conta comigo nesta terra, porque através da minha vida milagres acontecerão. Você entende? Repita comigo: de repente sobreveio um grande terremoto. Era por volta de meia-noite, e o texto diz que de repente. Aprende uma coisa, igreja, e é nisso que eu quero agora encerrar. Aprenda a viver o de repente de Deus. Aprenda a viver o de repente do Pai. Eu não sei quando, eu não sei como. A minha função é orar e cantar. E a função do Pai é a qualquer momento mover dos céus para que haja um terremoto na terra. Você está entendendo? Diga amém. Eu costumo dizer o seguinte: em que tempo do louvor ou da oração o Senhor se manifestou? Você sabe? Você sabe me dizer qual era o louvor que eles estavam cantando? Você sabe dizer qual era o tipo de oração que eles estavam fazendo? Em que tempo do louvor? Em que tempo da oração? Deus olhou e disse: agora é o tempo de eu me manifestar na terra. Qual foi o tempo do louvor? Qual foi a estrofe do louvor? Qual é o louvor que você tem entoado a Deus? Deus está dizendo: não pare de me louvar, não pare de me adorar, pois a qualquer momento você vai ver o meu manifestar na tua vida. O Senhor está dizendo: aguarda, me louve, me adore, ore, porque a qualquer momento eu vou me manifestar. Você toma posse disso? Diga amém. Deus fará você erguer a tua cabeça. Você está entendendo, irmãos? Eu me converti na Igreja Universal. Se tem uma coisa que eu aprendi lá, bonito. Primeiro eu aprendi a ser dizimista e ofertante. Isso eu aprendi lá. Mas tem uma outra coisa que é o que eu quero falar hoje. Sabe como é que eu aprendi lá na Universal? No momento da adoração, nós éramos orientados, sabe para quê? Erguer a nossa cabeça. Eu vejo algumas cabeças baixas. Erga a tua cabeça, porque vai ser do alto que vai vir o terremoto que você precisa para a tua vida. Erga a tua cabeça, porque é do alto que vai vir a provisão que você necessita. Erga a tua cabeça, porque o Senhor hoje te pega. Ele diz: eu me manifestarei na tua vida. Eu posso profetizar um terremoto na tua vida. Eu posso profetizar as placas tectônicas se movimentando a teu favor, no nome de Jesus. Eu posso profetizar um milagre acontecendo hoje sobre a tua vida. Eu posso profetizar algo se manifestando agora, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Vivam o milagre de Deus. Repita comigo: eu saio hoje daqui com uma certeza no meu coração, que a minha função é cantar e orar. Repita comigo: eu saio hoje daqui com uma certeza no meu coração, que a minha função é cantar e orar. E o meu Deus, de repente, a qualquer momento, se manifestará. Uau! Se é para Jesus, bate, porque Ele merece.
agora eu sei que é Deus, sabe por quê? Eu costumo dizer primeiro que eu estou no altar, e o altar é um lugar santo. Diga amém se você crê. E eu costumo dizer que quando é Deus, eu pago com a minha vida. É muito sério isso. O Espírito me diz assim: eu trouxe algumas pessoas hoje para que elas entendessem que eu tenho um novo ciclo na vida delas. Vai ser diferente de tudo que tu já viveu, mas Deus está dizendo assim: tudo que é novo no início dói, não é fácil, mas te trouxe eu neste lugar, porque estou plantando vidas aqui. Hoje vidas estão sendo plantadas nesse lugar. O Senhor está dizendo assim: olha, e primeiro, não estou aqui para tirar ninguém de lugar nenhum. Segundo, não sei com quem o Espírito Santo está falando. Terceiro, não vim aqui com artimanha de mentiras, de tentar te iludir ou tentar falar para você alguma coisa que te motive mediante a emoção. Mas o Senhor está dizendo: é tempo de água na tua vida, e aonde você está plantado, eu não estou conseguindo exigir de você essa água. Tive que te trazer no outro lugar. É meio estranho, as luzes piscam, tem fumaça, umas telas meio estranhas. Às vezes eu não entendo muito bem, não compreendo esse pastor com um blusão florido, imitando o pastor Júnior. Mas Deus está dizendo: eu tenho algo novo na tua vida, porque tu está diante de um profeta dessa geração. Não sou melhor que ninguém não, irmãos, mas paguei um preço altíssimo e tenho pago para poder liberar algo do altar sobre a tua vida e ver acontecendo. Deixa eu falar isso para tu entender aí, para me fechar. Há uma intimidade com Deus ao qual eu sirvo, há uma integridade com Deus ao qual eu sirvo, para poder te dizer: se eu, em nome de Jesus, ou o Senhor através de mim, se você precisa viver um milagre, eu profetizo sem precisar tocar na tua vida, no nome de Jesus, um milagre acontecendo. Então Deus está dizendo para você: não tenha medo, não tenha medo, pois eu estou te trazendo para um ambiente novo, porque um ciclo da sua vida se finda hoje, e eu tenho coisas novas para você. Eu te entrego isso na palavra Gênesis capítulo de número 15. É importantíssimo você entender. Depois destes, olha para o pastor, muita coisa aconteceu. Repita comigo: muita coisa aconteceu. Você viu como nós abrimos o culto? Não vos lembreis das coisas passadas. Não fique preso com aquilo que aconteceu no passado. Eis que tenho eu algo novo. Coloca na versão comum Isaías 43, versículo 18 para a gente, para que você entenda. Eu encerro agora, porque eu quero chamar o nosso cantor, e aí vamos fazer diferente. Nós vamos encerrar bonito com eles, no nome de Jesus, amém? Amém? No nome de Jesus. Você pode subir aqui para vir. Olha o que diz, leia comigo, eu vou contar até 3, vai. 1, 2, 3, vai. Repita comigo: meu Deus está fazendo coisa nova esta noite na minha vida. Não tenha medo do novo. Repita comigo: o novo assusta. Repita comigo: o novo assusta. Repita comigo: não é fácil entender o novo, mas uma coisa eu sei: existe um Deus que quando me leva ao novo, Ele me dá as mãos e diz: eu tenho uma coisa nova para poder te apresentar no nome de Jesus. Deus está dizendo: tem algo novo para a tua vida no nome de Jesus. Deus preparou uma nova unção para a tua vida, e eu libero sobre a tua vida agora. Faz a tua vontade, Deus. Eu te apresento aqui essa pessoa, Senhor, que hoje foi tocada pelo Teu Espírito, Deus. Arranca o passado dela, arranca o passado dele. Lança os pecados no mar do esquecimento, Deus.
Eu profetizo que a partir de hoje ele, ela, em nome de Jesus, serão outras pessoas. Eu te abençoo no nome de Jesus. Se você crê, diz amém.